Fala pessoal, tá começando mais um Play Upcast, mais um episódio aqui para você que é empreendedor, para você que tá começando a sua empresa, quer vender mais, quer saber como a gente pode te ajudar aí a começar a nossa empresa da melhor forma ou como aumentar as nossas vendas das nossas empresas, aumentar os nossos times, as nossas performances. Vitor, fala pra gente qual que é o episódio que a gente tem hoje, já se apresenta aí pra galera. Fala galera, meu nome é Vitor Leal, sou sócio do Alex aqui na agência, sou um dos hosts desse podcast, é um prazer mais uma vez ter a sua audiência e o tema de hoje é a estrutura mínima que a sua empresa precisa ter antes de pensar em investir em tráfego pago. Exatamente. Então pessoal, por que a gente trouxe esse tema aqui? Porque muitos empreendedores acabam se frustrando quando vão começar a sua primeira campanha. Então, a gente lida com bastante empresários aqui, a gente fala com bastante pessoas que já tem uma campanha de tráfego, ou já fez com alguém, ou tá fazendo agora, tá montando a sua máquina de vendas. E existem vários tipos de empresários, né? Existem aqueles que começaram a primeira campanha e já começaram dando muito certo. Já começaram tendo resultados no primeiro, no segundo mês, começaram investindo pouco, começaram investindo alguma coisinha já interessante, o mínimo ideal que a gente indica. Mas grande parte dos empreendedores, principalmente os pequenos, tem uma ideia, né? Porque conheceu algum empreendedor e fala, como é que você tem cliente? Eu faço campanha no Google Ads com uma agência e eu vendo por lá, né? Os contatos chegam, os clientes chegam pedindo orçamento e eu faço minhas vendas. E aí ele pega essa informação, reúne com vários vídeos que ele viu na internet por aí e ele acha que essa é a saída perfeita para ele. Ele falou, se eu começar a fazer isso, eu vou deslanchar, vou começar a vender muito. E de fato a ideia é que você vai começar a receber mais contatos, você vai ter mais orçamentos e você vai vender mais. Só que isso tem um preconceito de que você precisa conhecer algumas coisas antes. Então, na verdade, para você não se frustrar, é bom que a gente tenha alguns conhecimentos. Então, por exemplo, dar um exemplo aqui diferente. Antes da gente casar, comprar uma casa ou construir uma casa, comprar um carro, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai olhar se a gente gosta daquela pessoa, se ela faz sentido casar com ela. A gente tem toda uma etapa que a gente se prepara antes. Será que financeiramente eu tô pronto? Será que emocionalmente eu tô pronto para me casar com essa pessoa, para construir uma família? Então, antes da gente construir uma família, para crescer a nossa família, a gente tem alguns passos que a gente toma antes. Então, a ideia aqui é passar para vocês o que é, Alex? Vitor, o que eu preciso ter antes de começar o tráfego? Ou o que vocês recomendam de ter antes de começar as nossas campanhas? E não quer dizer que se você começar sem o que a gente vai passar para você, vai dar errado. Não necessariamente, pode ser que você tenha sorte, pode ser que você acerte uma campanha muito específica e ela vai ter alguma performance. A ideia é que se você estabelecer essas coisas que a gente vai dizer para você, você tenha, ou você vai começar um pouco melhor, ou você vai errar menos. Então a ideia para você aqui é passar coisas simples, muito básicas, que às vezes você já sabe, mas você não presta atenção e você ignora isso. E a gente aqui, como especialista, vai te falar que esses 4 ou 5 pontos que a gente vai passar aqui são muito essenciais para você começar. E Vitor, fala pra gente qual que é o primeiro ponto ali, né, que a gente colocou aqui como redes sociais. Por que a pessoa precisa ter redes sociais? O que ela precisa ter? E qual que é o mínimo que ela precisa ter ali para ela, antes dela começar a investir dinheiro em tráfego, para ela não começar a gastar sem antes ter uma boa rede ali. Vamos lá, galera. Antes da gente entrar já nesse primeiro ponto, que é a questão aqui que a gente colocou de Instagram, na verdade a rede social de forma geral, né, TikTok, pegando hoje em dia também, uma coisa muito importante que o Alex já mencionou aqui, é o seguinte, mesmo que você não tiver todos esses pontos que a gente vai trazer aqui, se você não tiver isso, você não vai conseguir fazer anúncio? Você vai conseguir fazer anúncio. Qualquer um pode pegar ali, até pelo celular, tem empresário que vai fazer a primeira campanha, que nunca, nem que sequer sabe fazer uma campanha, que vai pelo botão turbinar ali direto pelo Instagram e já consegue ter algum resultado. Então, mesmo sem você ter esses pontos, você vai conseguir fazer anúncio. Quer dizer que vai ter o melhor resultado possível? Não. Por quê? O que esses pontos? É justamente para você
otimizar e melhorar ainda mais seu resultado. É você otimizar para você evitar o desperdício de verba, porque você tendo esses pontos que a gente vai trazer aqui todos alinhados, rodando, vai fazer você evitar desperdiçar verba do tráfego, tá? Então é importante você já alinhar tudo isso antes de iniciar o seu tráfego. E aí o primeiro ponto que a gente tá trazendo aqui, que o Alex já citou, é redes sociais, Instagram, TikTok. O que a gente quer trazer com esse primeiro ponto? Você precisa ter um perfil bem posicionado, bem profissional, tudo organizado. E aí, de que forma é importante fazer isso? Você precisa ter a constância de estar produzindo conteúdo e postando diariamente um Reels ali no Instagram, um vídeo ali no TikTok, fazer carrosséis com conteúdos técnicos sobre o seu negócio, né? Trazendo conteúdo realmente de relevância. Porque uma coisa importante você não vai ter o Instagram ou o TikTok só para ficar martelando venda ali na cabeça da pessoa, porque esquece, não vai funcionar. Você ficar martelando venda, você não vai atrair seguidor, você não vai atrair ninguém, ninguém vai engajar com você. Por quê? Você vai se torna o cara chato, você se torna aquele vendedor chato que quando você entrar na loja já vem te perturbar, né? E aí o cara na rede social é da mesma maneira, você tem que entregar primeiro para ele valor, porque vai causar essa reciprocidade dele querer engajar com você, dele provavelmente num futuro, em breve, virar o seu cliente. Então é importante você ter essa constância de criação de conteúdos, postagens, não só ali na parte de feed, mas também na parte de stories, porque o stories se comunica com a audiência que você já criou, que já virou o seu seguidor. E é o lugar onde gera mais vendas dentro do Instagram é justamente no Stories. Por quê? Tem essa galera que já se conectou com você, tá mais próxima de você. Então é mais fácil vender para elas. Então você tem que ter essa constância de conteúdos em feed, de Reels, de Stories, em todos os posicionamentos possíveis, gerando autoridade, diferentes provas sociais e também vendendo, mas é isso, intercalar as coisas. Gera conteúdo de valor para minha audiência, e aí sim eu tento vender alguma coisa, mas de vez em quando, de uma forma leve, né? Outra coisa importante, sua bio tem que estar bem feita ali, né? Existem alguns passos a serem feitos para ter uma boa bio, né? A gente tem um conteúdo já disso criado no Instagram, você pode ir lá que você vai ver isso. Você tem que ter uma boa foto de perfil, o seu nome do perfil tem que estar alinhado com o que você trabalha. Existe uma série de passozinhos ali que vai fazer você ter um Instagram profissional e você estar bem posicionado. E por que é importante fazer isso antes de começar o tráfego? Porque quando você faz um anúncio na Meta, né, no Facebook, no Instagram, ou até mesmo no TikTok, a pessoa ela tem a opção de clicar no botão e fazer a ação que você colocou de objetivo, então ir para um WhatsApp, ir para uma landing page, ir para um e-commerce, mas ela também tem a opção de clicar no seu usuário e cair no seu perfil. Aí imagina o seguinte, você está fazendo ali um puta anúncio, um puta criativo legal, sua landing page está bem estruturada, seu e-commerce está mó da hora, mas aí ela, em vez de clicar no botão, clica para no seu perfil. E chega lá no seu perfil, tá uma merda. Não tem postagem nenhuma. Faz 152 semanas que você fez a última publicação. Você não tem um stories, sua legenda tá toda bagunçada, nem fala o que você trabalha, o que você faz. Qual é a autoridade, qual que é a credibilidade que você vai passar com o seu perfil? Essa pessoa esquece, ela vai sair do seu perfil. Como ela já entrou nesse interesse desse anúncio que ela clicou, vai aparecer os concorrentes para ela, e ela vai comprar dos seus concorrentes e não de você. Então é importante você estar com todo esse trabalho de perfil bem estruturado antes de fazer os anúncios para potencializar ainda mais o seu ganho de vendas, de clientes, e não perder esse espaço para os seus concorrentes, não deixar de fazer essas vendas, né? E pensar que o seguinte, pessoal, tudo isso aqui que a gente tá falando de rede social, então, ter uma boa bio, colocar o link do seu WhatsApp ali direto, ou do teu site, ou da tua landing page para a pessoa conseguir clicar e ela achar mais coisas sobre você. Então, você ter pelo menos, no mínimo 10 posts ali, porque você tem que entender o seguinte, quando a pessoa clicar no seu anúncio e ela entrar no seu Instagram, em 5 segundos, ela precisa entender o que você faz exatamente. Então, por exemplo, se alguém entrar no nosso Instagram aqui da agência, eles vão entender que a gente é uma agência de tráfego pago, porque a gente fala sobre conteúdos de tráfego pago, a gente traz temas relevantes sobre esse assunto, sobre o mundo de marketing digital. Então, ela vai entender exatamente o que a gente faz. A gente trabalha com a internet, a gente trabalha com anúncios, a gente trabalha com marketing digital. E tudo isso é grátis, você não paga para ter um Instagram, você não paga para pesquisar sobre como ter uma bio
profissional, decente. Você não paga para colocar o link ali do número do seu WhatsApp. Você não paga para ter o link do seu resultado. Então, fazer os posts ali, você mesmo pode fazer. Você pode usar em ferramentas de inteligência artificial ou alguns posts mesmo que você tá falando. Você faz um vídeo. Você nem precisa ter uma edição muito boa. Você sendo autêntico, mesmo que você não tenha edição nenhuma, que você se esforçou o mínimo, talvez, você se esforçou o mínimo dentro das condições que você tem, mas você não teve uma profissionalização gigantesca na criação dos seus vídeos ou dos seus posts, mas pelo menos você está sendo autêntico, você está passando autenticidade para as pessoas. E isso tem um valor. A pessoa vai olhar, pô, aquele vídeo não tem a melhor luz, não tem a melhor iluminação, mas a pessoa sabe do que ela tá falando, ela tá prestando um serviço ali e eu consegui entender o que tá acontecendo aqui nesse perfil. Então, a gente precisa fazer isso antes de rodar o tráfego. É interessante que se faça. Esses passos são totalmente de graça. Então, criar um perfil no TikTok mostrando a sua rotina, por exemplo. Então, um médico que ele só posta o antes e o depois do procedimento dele, ele vai ter um resultado. O médico que mostra o porquê ele faz daquela forma, ele mostra os bastidores, ele mostra o antes do cliente fechar, como que foi a jornada dele, ele vai ter um resultado diferente. Então, criar os vídeos pro TikTok é super simples. Você pode abrir a câmera direto no TikTok, começar a gravar, fazer uma edição simples ali, ele coloca uma legenda para você automática que você pode postar, você pode alcançar pessoas. Aí você fala, mas eu vou postar um vídeo para ter 200 pessoas? Mas 200 pessoas é muita gente. Coloca 200 pessoas dentro da sua casa, você vai ver o quanto sua casa vai estar lotada. Então, quando você fala que o seu vídeo alcançou 100 pessoas, alcançou 70, 50, é porque para você está comparando a muita gente. Mas quando você compara para a sua realidade, você fala, caramba, eu falei do meu produto de triturar lixo para apartamentos, para cubas de apartamentos, e 400 pessoas só viram meu vídeo. Pô, mas 400 pessoas é muita coisa. Imagina dessas 400 pessoas, se 3 pessoas te chamassem. Exatamente isso. A pessoa, ela acha pouca visualização, que ela tá se comparando com o cara que é famoso, que tá cheio de visualização. Mas se a pessoa parar pra pensar, por exemplo, bateu 200 visualizações o meu vídeo. Aí eu posto 5 vídeos por dia. São 1000 visualizações. Ou pode ser 1000 pessoas diferentes, ou... Enfim, vamos colocar como 1000 pessoas. Se eu posto 5 vídeos desses todos os dias durante 30 dias, são 30 mil visualizações, são 30 mil pessoas que você está alcançando, que pode ser seu potencial cliente, e de graça, fora o tráfego. Exatamente. Então, assim, isso potencializa muito o seu poder de alcance e, óbvio, isso vai te trazer uma diferença monetária, de faturamento, de lucro hoje, amanhã. Não, mas isso prepara o seu terreno para quando você precisar escalar suas vendas, se você colocar dinheiro de tráfego pago, porque só vai aumentar ainda mais o seu alcance, entendeu? E aí, quando as pessoas, você já vai ter uma posição de credibilidade diferente. Você pode rodar anúncio sem isso? Pode. Você pode ter só a conta no Instagram lá com 0 posts e só uma foto. Mas e se a pessoa clicar no seu anúncio? Provavelmente, talvez o seu anúncio seja até mais caro, porque a plataforma, ela se preocupa em entregar anúncios que são relevantes para as pessoas que estão dentro da plataforma dela. Então, é muito importante e custa 0. O que custa é o seu tempo e a sua dedicação para isso. Então, se você está começando o seu negócio, a maior coisa que você tem que ter é dedicação nele, porque a sua dedicação em fazer coisas que você não precisa investir é essencial. E aí, o segundo ponto também, que é uma coisa de graça, que muita gente não sabe nem o que é, e também não sabe por que é importante. E a gente bate muito nesse ponto aqui. Então, que é o Google Meu Negócio, né? Que é o Google My Business ali. Vitor, explica para eles o que é o Google My Business, o Google Meu Negócio, e como a gente consegue fazer e por que ele é importante. Vamos lá. Primeiramente, para você que tem um negócio físico, um local físico, e você ainda não tem o Google Meu Negócio, você tá deixando muito dinheiro na mesa. E é uma ferramenta que ela é gratuita, tá? Como que funciona? É uma ferramenta do próprio Google, né? O Google My Business, Google Meu Negócio. Hoje já está sendo vinculado, na verdade, como Google Minhas Empresas, minhas empresas mesmo. Como que funciona? Para você que tem um local físico, que as pessoas conseguem ir até o seu local, você consegue criar como se fosse um perfil ali dentro do Google, né? Basicamente, onde que aparece isso? Quando a pessoa pesquisa ali na rede de pesquisa mesmo do Google, no Maps, aparece os negócios da pessoa. Você provavelmente já pesquisou um restaurante, algo do tipo,
e apareceu lá. Esse perfil, né, aquele quadradinho que aparece dessa empresa, com as informações ali, né, da localização, do horário de funcionamento, algumas atualizações, isso tudo é criado, configurado dentro do Google Meu Negócio, do Google Minhas Empresas. É algo que é 100% gratuito para você criar, você só precisa acessar ali a página do Google, começar a fazer as configurações do seu negócio, de acordo com o seu negócio. E o porquê que isso é importante para você? Primeiro, porque é de graça, igual a gente falou aqui. E porque isso traz clientes de forma orgânica, né? Porque a pessoa que está pesquisando sobre o seu produto, sobre o seu negócio na sua região, vai acabar encontrando você. E por que é importante estar configurado isso também antes de iniciar as campanhas de tráfego? Porque, por exemplo, se você for fazer uma campanha no Google, o Google Meu Negócio é algo que você pode vincular como recurso da sua campanha no Google Ads. Então, pode potencializar ainda mais essa campanha. Ou uma pessoa que foi atingida ali na sua região pelo seu anúncio na Meta, em qualquer lugar que você fez anúncio, pode pesquisar sobre você, pode acabar pesquisando no Google e achar lá seu Google Meu Negócio com as informações. Então, é algo assim que tem um potencial gigantesco, o Google Meu Negócio, e é extremamente importante fazer. E não sei por que você não fez ainda, porque é gratuito. Talvez você não tenha a informação de existir isso. Mas agora, o que você tem que fazer? Parar, pesquisar e simplesmente criar sua conta no Google Meu Negócio e configurar, que é basicamente isso. Exatamente. E aí tem muita gente mesmo, que, por exemplo, vai fazer uma loja de roupa. Pô, vou ali no Tatuapé, peguei o dinheiro da minha rescisão, peguei um empréstimo, meu pai me emprestou um dinheiro, vou abrir uma loja de roupa, comprei meus produtos, deixei minha loja linda. Né, aqui no Tatuapé é uma boa região, vai começar a fazer as primeiras vendas ali localmente. Só que se alguém quiser pesquisar sobre você e você não tiver um Google Meu Negócio, você gastou um monte de dinheiro deixando a sua loja linda, comprando os melhores produtos, fazendo as melhores ofertas, fez uma inauguração, fez tudo, gastou rios de dinheiro, mas você não fez uma coisa básica que era fazer o Google Meu Negócio, que é de graça. E em uma semana tá pronto. Você mesmo pode fazer, tem profissionais que fazem, tem agências que podem montar ele de uma forma mais profissional, de uma forma que as pessoas te encontrem com mais facilidade, mas você mesmo pode fazer se você quiser, se você assistir 1, 2 vídeos no YouTube você consegue fazer. E se você não fizer, pague alguém para fazer, não é um custo gigantesco, você pode fazer, mas você pode fazer de forma gratuita. Então não adianta a gente investir numa loja física, a gente comprar materiais, comprar maquinário, contratar mão de obra, fazer tudo, e a gente não fez o básico. Aí depois você fala, pô, por que minha loja não vende? Ah, eu preciso de tráfego. Às vezes você nem precisa de tráfego ainda, você precisa que as pessoas te achem organicamente ali. Então, se você está pensando em fazer tráfego, tudo bem, faça, vai te gerar vendas, vai te gerar clientes, mas é importante que você tenha essa estrutura do Google Meu Negócio, porque depois, por exemplo, as pessoas vão querer saber se você é uma empresa boa, se você não é. O Google Meu Negócio te dá a oportunidade de você conseguir as reviews. Então, as reviews, o que são ali, né? As avaliações do Google Meu Negócio. Basicamente, são outras pessoas que compraram de você, seus familiares, seus amigos próximos, clientes de longa data, clientes novos, estão falando para outras pessoas publicamente, falando, olha, eu já comprei da loja de roupa do Vitor, eu já comprei da loja de roupa da Giovana. A Giovana vende roupas ótimas, ela entrega, o desconto que ela deu, um bom desconto, o atendimento na loja física e na internet é muito bom. Então, isso mostra para as pessoas que a tua loja, além de ser uma loja bonita, de ter um produto de qualidade, tem um atendimento bom e que outras pessoas recomendam. E a gente procura isso. A gente, quando vai comprar um produto ou vai contratar um serviço, quando a gente não conhece aquela empresa, a gente sempre vai procurar coisas que nos convençam de fato contratar aquela empresa e não a empresa B. Então, se ele me manda vários vídeos de depoimento, se ele tem um Google Meu Negócio com mais de 50 avaliações, isso vai me dar muita autoridade para eu, tem muita gente que fala desse cara aqui, vai ser muito importante pro meu negócio. Acho que eu vou contratar ele, porque tem muita gente, tem até uma pessoa da minha região que eu conheço, que falou que ele, posso até chamar ele. Olha como isso é poderoso. E às vezes a gente vai conseguir até clientes orgânicos, porque a pessoa vai pesquisar lá, lojinha de roupa
perto do Tatuapé, aqui no Tatuapé. Pode ser que se você tiver bastante relevância, algumas avaliações boas, uma boa nota no Google Meu Negócio, um Google Meu Negócio bem bonitinho, a pessoa vai pesquisar ali, ela vai rolar a página e vai encontrar a sua loja lá, suas fotos da sua loja bem bonitas, as pessoas falando que você tem um bom atendimento, um bom preço, o produto é de qualidade, talvez ela vá até a sua loja, porque ela pode colocar ali a rota direto pro Maps, ela tá dentro do carro e ela já encontra você. Então, gente, o Google Meu Negócio é muito poderoso e tem muito empresário que não dá o devido valor dele, né? E essa parte de avaliação, galera, é a parte mais importante do Google Meu Negócio. E aí, quando a gente para analisar, ela entra na mesma questão de você também ter um perfil ali organizado no Instagram e no TikTok antes de anunciar. Por quê? É questão de credibilidade. O empresário, ele precisa entender que o comportamento das pessoas hoje na internet mudou. Um tempo atrás, qual era o comportamento da pessoa? A pessoa viu um anúncio, gostava, clicava, já comprava. Mas o que mudou? O que fez mudar esse comportamento? O que está acontecendo hoje? A gente sabe que não muito tempo atrás na internet, muita gente caía em golpe. Ia comprar qualquer coisa, caía em golpe. E isso fez ir moldando o comportamento das pessoas dentro da internet. Então, a pessoa, quando ela vê o seu anúncio hoje, você acha que ela vai clicar e já vai sair comprando sem nem te conhecer? Não vai. Ela vai primeiro pesquisar seu Instagram, ela vai ali pesquisar no Google, já vai cair isso no seu Google Meu Negócio, ela vai olhar seu site, vai ver se tem um CNPJ, vai pesquisar seu CNPJ. As pessoas, elas estão muito mais ligeiras. Por quê? De tão cansado que elas ficaram, de tão calejada que elas ficaram de tomar golpe, né? Então, você ter o Google Meu Negócio criado, o Instagram criado e outras coisas que a gente vai te passar aqui bem configurado, criado de maneira profissional, vai te trazer essa credibilidade e fazer com que as pessoas confiem em você. Exatamente. E outra coisa muito importante, assim, é que, de novo, sem isso, eu posso fazer anúncios? Sim, mas com isso, seus anúncios serão melhores, mais baratos e a sua venda vai ser melhor. Você pode vender mais, passar mais credibilidade, tanto com uma boa rede social, quanto com um bom Google Meu Negócio. Então, quando você vai ter o poder de falar para a pessoa, falar, olha, eu sei que você tá um pouco desconfiada, porque tem bastante gente desonesta na internet, mas olha, ó, o meu Google Meu Negócio tem mais de 30 avaliações, tem mais de 50 pessoas. O meu Instagram, você pode ir lá, vai ter uma aba que eu tenho depoimentos de clientes que falam de mim, que gostam do meu negócio. Então, isso vai talvez até te tranquilizar um pouco mais. Dá uma olhadinha lá nas minhas redes sociais, dá uma olhada no meu site que eu coloquei alguns depoimentos em vídeo também. Então, olha como a gente pode usar o poder de uma ferramenta que você construiu gratuitamente e você preparou antes de ter o tráfego. Até a pessoa, se você não for fazer o seu próprio tráfego pago, a tua agência vai falar, nossa, esse cliente aqui vai dar resultado até talvez mais rápido, vai ser mais simples de conseguir dar os primeiros resultados para ele, porque ele já tem uma base pronta, ele já tem uma casinha que já tá com o seu telhado, subiu as paredes ali, ela já não tá com, ela tem um início ideal pra gente começar as campanhas, legal? E a próxima coisa aqui, que daí talvez exige de algum investimento, né, porque você vai ter que contratar um profissional, é um site, né? Então, o site, ele é uma vitrine para a pessoa descobrir mais sobre você, descobrir onde você tá, quais são as suas redes sociais e principalmente porque o site é a ferramenta que nós vamos usar ou podemos utilizar para direcionar as pessoas dos anúncios que a gente criou. Então, quando a gente cria uma campanha, essa pessoa vai clicar para ir aonde? Ela vai falar com a gente como? Como que a gente vai pegar o telefone dela, o e-mail dela? Pô, eu preciso saber, eu vou fazer anúncio, quando eu quiser fazer anúncios, eu quero para empresários que sejam a partir de 5 funcionários. Como é que você vai saber se aquele funcionário tem 5 funcionários ou não? Que aquela empresa tem mais de 5 funcionários. Esse formulário tá onde? Tá dentro do teu site? Opa, você não tem um site? Você vai mandar a pessoa pro teu Google Meu Negócio, ela vai clicar, qual é a ação que ela vai tomar? Então o site, principalmente para anúncios no Google, especificamente falando, ele é praticamente que essencial. Um site ou uma landing page, ele é praticamente quase que obrigatório para você que vai começar a fazer anúncios. Ah, Alex, mas eu vi que tem gente que cria anúncio direto para o Zap.
Tudo bem, se você fizer uma campanha no Meta, a Meta tem uma funcionalidade, porque ela é a dona do WhatsApp ali, ela tem uma funcionalidade de você, de fato, gerenciar campanhas que entregam direto para o WhatsApp. Mas e se o cliente te pedir o teu site, você faz o quê? Né? E se o seu produto ou o seu serviço for um produto de intenção de compra e faz mais sentido você anunciar dentro do Google Ads? O Google Ads você vai precisar de um site. Como que a gente faz? Então, o site ele é primordial, gente. Um site, uma landing page, uma página na internet que fale quem você é, quais são os produtos, os serviços que você vende, aonde você está localizado, quais são os seus meios de contato, qual que é o seu e-mail, qual que é o seu telefone, como que a gente pode te encontrar. Tem um formulário de qualificação de lead, tem a parte institucional que fala um pouco de você, que você subiu um vídeo falando da sua história, como a sua empresa cresceu, como que você pode ajudar as pessoas, que tem conteúdos que fale sobre os seus produtos, sobre o seu serviço. Aí você montou a sua lojinha de roupa, lá na rua, lá, legal, só que a pessoa quer comprar online de você, quer que você entregue. Você não tem um e-commerce, você não tem um lugar que a pessoa possa comprar isso digitalmente, ela fica te perguntando no WhatsApp, mas você tem a cor tal? Você tem do tamanho tal? E esse outro modelo, você tem? Você tem esse? Pô, se você manda um e-commerce para essa pessoa, ela consegue entender todos os produtos que você tem, as variedades do seu produto, se você vende com entrega grátis, se você, qual que é o valor do seu frete, em quantos dias vai chegar. Então, eu acho que é muito importante a gente passar essa percepção de que o site, ele pode ser obrigatório quando você vai fazer campanhas de Google Ads, ou pelo menos uma landing page, uma página na internet. Mas ele, independente da rede que você vai fazer, ele é importante. Porque se a pessoa quiser pesquisar mais sobre você e ela não encontra um site, ela já vai ficar meia cabreira. Às vezes você tem até o Google Meu Negócio. Tem algumas avaliações ali. Mas você não tem um site? Pô, essa empresa aqui não conseguiu investir em um site, ela não se preocupou em ter um site. Será que ela vai se preocupar em me entregar um produto de qualidade? Será que ela vai me atender bem? Então, o usuário, ele precisa, de novo, todo usuário que vai fazer uma compra de um produto ou contratar um serviço, ele precisa se munir de várias informações que respaldem aquela contratação que ele vai fazer ou aquela compra de um produto. Então ele vai querer ver site, ele vai querer ver o Google Meu Negócio, ele vai querer saber os depoimentos, quantas pessoas estão recomendando, quantas avaliações ela tem no Google, qual que é o Instagram dele, ele cria conteúdo, não cria, ele explica como que funciona o produto dele ou serviço, ele mostra a rotina que ele tem dentro da empresa. Tudo isso vai gerar credibilidade para falar se você é uma empresa boa ou não. Então, por exemplo, tem cliente que vai contratar a gente aqui, que ele pede o nosso Instagram, e ele vê vídeos da gente e me manda às vezes. Nossa, eu vi um vídeo da menina lá que faz o conteúdo da rede social de vocês, nossa, bem legal. Porque a pessoa, ela quer que, ela tá comprando de outra pessoa, você não tá comprando de um robô. Tudo que você vende ou o serviço que você presta, por mais que tenha um CNPJ atrás, tem pessoas que estão trabalhando ali dentro. Então a gente se conecta com pessoas. Então quando a pessoa vê um vídeo que a gente tá aqui, até um videozinho engraçado, alguma coisa, alguma trend que a gente colocou de um vídeo de outro, a pessoa gosta, ela vê que tem autenticidade, vê que tem pessoas trabalhando ali, e aí ela pode apostar em contratar aquele serviço, né? Exatamente. Tudo isso aí que o Alex já passou, né, sobre o site, a gente vê de novo que traz essa questão da credibilidade, né? Então, você tendo um site e a pessoa vendo o seu anúncio e ela indo pesquisar para ver se você existe, para ver se é isso mesmo, se ela pode confiar, ela pode cair no seu site que vai te ajudar a trazer essa confiança, essa credibilidade, né? Porque uma vez que você vai estar ali contando sobre você, contando sobre a sua empresa, o que você faz, o que você vende, ela te ajuda também na questão, se você for fazer um anúncio no Google Ads, como o Alex falou, né? Então, você precisa de um site ou você precisa de uma landing page criada ali com esse domínio para você fazer o anúncio dentro do Google Ads, porque você precisa mandar essas pessoas que estão clicando no seu anúncio para algum local e esse local é o site. E também tem uma coisa muito importante que com um site, você pode até, inclusive, melhorar o seu ranqueamento no Google. De que forma, pessoal? E o que é melhorar o ranqueamento no Google? Você pode aparecer acima dos seus concorrentes no Google nas pesquisas orgânicas, nas pesquisas gratuitas. De que forma? A gente conhece e muita gente acha que ficou para o passado a questão de blogs.
Mas, pessoal, ainda funciona muito bem os blogs, os artigos dentro do site. Por quê? De que forma? Se você tem uma página de blog ali dentro do seu site e você faz conteúdos informativos, matérias, né, sobre o seu negócio para a sua região. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma clínica de estética aqui na região de Santana, na Zona Norte. Se eu faço conteúdos, né, sobre os procedimentos que eu trabalho e utilizando essas palavras-chave da Zona Norte, em Santana. Então, entenda como funciona o preenchimento labial que fazemos aqui em Santana, na Zona Norte. Entenda como funciona o Botox que fazemos aqui em Santana, na Zona Norte. Então, eu criando esses artigos dentro do blog, dentro do meu site, vai fazer eu ranquear ali no Google à frente dos meus concorrentes. Por quê? Essas palavras-chave, elas ficam indexadas ao sistema do Google, que quando a pessoa pesquisa, e mesmo que você não esteja fazendo anúncios, vai fazer você aparecer nas primeiras posições. Então, é mais uma coisa, o porquê que é importante você ter esse site bem trabalhado, inclusive com artigos, com blogs, né? Exatamente. Pessoal, e aí o último ponto que a gente vai trazer aqui é sobre o pós-venda, né? O pós-anúncio. Então, imagina o seguinte, como que eu vou preparar as minhas campanhas sem antes saber como eu vou atender meu cliente? Quem é que vai atender o cliente? Qual é o funil de vendas que a gente vai usar? Como que eu vou fazer esse cliente me indicar para outra pessoa? Então, às vezes você vai, eu quero fazer meus anúncios, tenho que começar a fazer meus anúncios, vou começar meus anúncios amanhã e beleza. Só que assim, como que você vai abordar esses primeiros clientes? Ah, não, eu já sei, já sou vendedor e tal. Não, beleza. Mas o cliente da internet, ele não é o mesmo cliente de indicação. O cliente que indicou, ele já tem uma confiança em você por conta da outra pessoa. Existem várias etapas do cliente de indicação comprar de você. O cliente que veio da internet, ele é um cara cru. Ele levantou a mão e falou, olha, eu quero saber mais, eu quero entender um pouquinho mais sobre a sua empresa, sobre o serviço que você está prestando. Só que ele ainda precisa que seja convencido, você ainda precisa vender para ele, você precisa ter um funil, você precisa saber abordar ele, você vai ligar para ele, você já tem um sistema de VoIP, de ligação. Como que você vai armazenar esse cliente caso você não venda para ele hoje para você vender amanhã? Você já tem um CRM onde você vai deixar esses leads ali para você ter uma base desses contatos? Ou não? Ah, eu vou atender todo mundo no Zap. Tá, e você vai organizar como esses clientes? Você vai ter uma base de etiqueta ali, você vai colocar uma extensão no seu Google Chrome ali para usar no WhatsApp Web, para você controlar um pouquinho mais? Como que você vai ter o processo de indicação? Ah, não, eu contratei uma secretária para atender na minha clínica de estética e nada contra as secretárias. As secretárias, elas têm um papel que é O papel delas não é fazer vendas, o papel dela é organizar uma agenda, o papel dela é conseguir organizar o planejamento ali de vários doutores que trabalham dentro da mesma clínica, é entender se os horários estão certos, os cancelamentos, as alterações. O papel dela não necessariamente é fazer a venda. O papel de fazer a venda é de um vendedor. Então, se você fez a sua clínica de estética, comprou seus equipamentos ou alugou, contratou os seus doutores ali que vão trabalhar com você para fazer os procedimentos. Você falou, pô, agora eu vou colocar dinheiro de tráfego, vou pegar a galera, todo mundo quer fazer Botox, quer fazer um laser Lavinier, eu vou fazer um procedimento de preenchimento labial, vou fazer uma harmonização facial para todo mundo. Tá tudo certo, agora é só colocar dinheiro de tráfego, contratar uma agência que vai dar certo. Tá, mas aí você fez todo o pré, você tem o site, você tem o Instagram, você tem o Google Meu Negócio, você rodou os anúncios, você tem quem vai entregar o produto e quem vai vender. Como vai vender? Como é que vai ser o processo de vendas? E beleza, quando vender para essa pessoa, como que vai ser o processo de entrega dela para ela gerar uma indicação? Como que a gente vai fazer para que ela nos avalie? A gente tem que montar tudo isso também antes de começar os anúncios. A gente pode começar os anúncios sem isso? Pode, porque você precisa vender. Mas a maior parte é a venda. Eu costumo dizer que todo mundo da empresa ou está vendendo ou está ajudando a vender. Né? A médica que vai fazer o procedimento labial ali, ela vai entregar um bom serviço, que esse bom serviço a pessoa vai gostar tanto que ela vai indicar para outras pessoas e essa pessoa que indicou vai entrar em contato com o nosso time de venda e a gente pode fazer novas vendas. Então tá todo mundo ou vendendo ou ajudando a vender. Então não adianta você preparar toda a sua estrutura, começar a fazer os anúncios, mas você
contratou uma pessoa que não sabe de vendas ou que ela está fazendo várias atividades e não vai atender os seus clientes direito. E você também não tem um processo de indicação, você não tem uma ferramenta que vai organizar os seus contatos para saber, pô, eu gerei 500 leads esse mês. Por que esses leads não compraram? Quais foram os que deram perdido? Deram perdido por quê? Qual foi o motivo deles não terem avançado mais etapas? Custou tanto os meus leads, beleza, eu posso reaproveitar, eu posso tentar vender um outro procedimento para essa galera. Então a gente precisa conseguir organizar esse funil de vendas para que a gente tenha muito mais vendas ou muito mais dados. Eu vendi pouco, mas às vezes você nem sabe o porquê que você não vendeu ou porque você vendeu pouco. Porque aí você pode colocar a culpa no time de marketing, você pode colocar a culpa na secretária, mas às vezes a culpa é sua, por você achar que só colocar tráfego, só colocar dinheiro, só ter um site bonitinho, uma clínica bonita, bons doutores, você ia fazer vendas colocando uma pessoa que não tá ali para fazer isso, quando o papel dela é totalmente outro, né? Pode falar? Exatamente isso, galera, porque esse ponto das vendas, ele é um dos pontos mais importantes, e se não o mais importante. Porque, galera, tem muito empresário que vai fazer o anúncio e pensa que os leads eles vão chegar, as pessoas elas vão chegar já com o cartão de crédito para pagar, já com o Pix para pagar. E, galera, não é assim que funciona. Porque pensa o seguinte, pensa você aí que tá assistindo esse episódio. Todas as coisas que você pesquisa na internet, você tá na intenção de comprar naquele momento? Tem coisas que a gente tá sonhando, galera. A gente tá pesquisando coisas que a gente nem vai comprar. A gente almeja um dia no nosso sonho comprar aquilo. Mas a gente não quer comprar naquele momento. Mas a gente pode acabar entrando em contato com alguém ali, conversando. E beleza, eu sou um lead para aquela pessoa, mas eu não comprei de fato. E isso, galera, é comportamento humano. Isso é comportamento do usuário, é normal. Então, precisa ter essa pessoa do outro lado para atender, esse vendedor, esse time comercial bem treinado, por quê? Você vai receber lead das suas campanhas, muitos leads, muitos contatos, só que tem que ter uma pessoa bem treinada para converter esses leads em clientes, porque não é todo mundo que está de fato ali pesquisando que quer comprar naquele momento, mas com algumas técnicas de venda, alguns gatilhos de venda, você pode transformar isso de fato numa venda. E aí é importante realmente você ter tudo isso organizado em um CRM, como o Alex falou, para você saber tudo o que está acontecendo com cada um desses leads, o porquê que não comprou, qual foram as objeções, né? O que esse cara queria realmente comprar naquele momento, ele só estava pesquisando, estava curioso, porque é um ponto mais importante. A gente já teve casos aqui de clientes que achou que era mágico o tráfego, que achou que do mês pro outro ia mudar de cenário, que a empresa dele ia deslanchar, entregou 100, 200, 300 leads e o cara não fez uma venda. E aí o problema tá no tráfego, tá na estrutura ou tá na venda? Então, a gente vê que a estrutura comercial, se ele não tem um time bem treinado, não adianta. Se você tiver todos os outros prontos alinhados e não tiver uma boa venda, não vai vender. Exatamente. Então, o que significa ter 300, 500 pessoas que chegaram e você não fez nenhuma venda? Significa dizer que 300 a 500 pessoas passaram pela sua loja, entraram, colocaram o primeiro pezinho ali, você deu um oi, ela te deu um oi, e ela saiu da loja sem entender e não quis comprar. Pô, 500 pessoas entraram na sua loja. Algum problema tem. Ou a sua loja não atendeu bem, ou demorou alguém para atender ele não conseguiu entender os produtos, ou o preço dele estava caro, ou ele nem chegou a falar do preço, porque ele não conseguiu entender os produtos, ou não fazia sentido, ou ele achou que ele não foi bem atendido, ou ele demorou muito para ser atendido, né? Que é o que acontece. Às vezes tem lojas que a gente entra e a gente fica esperando alguém atender a gente, porque o vendedor tá fazendo outra coisa, foi pegar alguma coisa no estoque, ou foi atender um outro cliente, e eu saio, por exemplo. E às vezes quando eu demoro muito para ser atendido, eu saio, porque daí eu vou procurar meu produto em outra loja. Isso que é um local físico, você já fica puto. Eu já fico Agora maluco. Imagina na internet que as coisas acontecem assim, você manda uma mensagem no WhatsApp e o cara demora meia hora para te responder. Exatamente. Então assim, todo esse processo de vendas, ele é muito importante, tá? Então assim, a gente tem alguns outros podcasts aqui, se vocês quiserem, onde a gente fala sobre abordagem de vendas, qual que é o melhor processo estruturado, como montar times de vendas que vendem, e aí você pode dar uma olhadinha para você ter mais insights do como você pode estruturar esse funil de vendas.
Beleza? Então, galera, a gente vai encerrar o nosso episódio aqui. Foi um episódio onde a gente quis trazer coisas práticas que você precisa ter antes de você começar o seu processo de estratégias ali, de funil de marketing com anúncios, beleza? Então, eu vou repassar aqui para vocês, que foi a primeira coisa: ter redes sociais que passem conteúdo com credibilidade. Então, é muito importante que o seu Instagram, o seu TikTok ali tenham conteúdos, no mínimo uns 10 posts, tenham stories, tenha que você fale sobre o seu produto e não só venda, mas que você passe para as pessoas o que você faz, que a pessoa entre no seu Instagram e ela sabe exatamente o que você vende ou o produto o serviço que você presta. Legal? A segunda coisa é ter um Google Meu Negócio bem otimizado. Um Google Meu Negócio que a pessoa vai entrar, ela tenha reviews, ela entenda onde você está, principalmente se você é um negócio físico, né? Um negócio local ali. A terceira coisa é a página ou um site de vendas funcional. Uma página para onde você consiga direcionar os seus anúncios, onde a pessoa consiga entender o que você faz, qual é a história da tua empresa, quais são exatamente os produtos, os serviços ou o teu e-commerce que você vende ali, e também para que você consiga ser ranqueado ali no Google cada vez mais, porque você pode fazer posts ali, blogs, como o Vitor mencionou. Uma outra coisa, que é o que a gente falou agora, é ter um processo de vendas muito bem estruturado. Não adianta ter um bom Instagram, ter um bom local físico bonito, bons anúncios, um bom time de marketing, uma boa agência, bastante lead, se eu não tenho alguém que vai de fato vender para essas pessoas, que de fato não vai prestar um bom atendimento, que não vai ter um funil de vendas, um CRM para organizar os contatos que a gente tem. Legal? E aí, com essas 4, 5 dicas, você vai conseguir ter uma estrutura mínima, viável ali para que você performe muito melhor nos seus anúncios ou para que você passe mais credibilidade antes de os seus clientes entrarem. Então, tudo isso que a gente falou aqui, rapaziada, é exatamente para vocês entenderem que os anúncios não fazem milagres. Você não vai colocar 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 e você vai fazer milhões de vendas. Você vai vender? Pode vender. Pode vender na primeira semana, como pode demorar 60 dias, pode demorar 90 dias para você fazer as primeiras vendas. E existem vários motivos do porquê isso pode acontecer. Então, algum deles é não ter uma estrutura inicial pré-feita antes da gente começar os nossos anúncios. Então, tente fazer isso. A maioria das coisas que a gente fez aqui, pelo menos 3 dos 4 pontos, são coisas que você pode fazer antes e não custam nada. Custa o seu tempo e a sua dedicação que você precisa ter quando você está começando o seu negócio. Talvez o site ali, além de page, é algo que você talvez tenha que investir e contratar um profissional para isso. Mas todos os outros, um vídeo no YouTube, você pesquisar no ChatGPT como faz, você seguindo um passo a passo ali, tendo referências, você vai conseguir fazer. Acho que é isso, né? É isso. Maravilha. Pessoal, muito obrigado, que foi mais um Play Upcast, onde a gente passou quais são as estruturas básicas para você ter antes de você começar os seus anúncios, que são importantes, não são necessariamente obrigatórias, né, mas que são muito importantes você ter antes de você começar para melhorar, para você já começar com o pé direito, com campanhas muito melhores antes de você já investir o seu dinheiro ali. Legal? Então, siga a gente aqui, curta esse vídeo, a gente tem outros vídeos aqui, a gente tem também um canal de cortes dos vídeos que a gente posta aqui, onde tem cortes interessantes para vocês. A gente pode também ajudar vocês fazendo tráfego pago, ou então se você quer participar de um curso nosso, a gente tem algumas turmas que a gente vai abrir nos próximos meses. Entre em contato com a gente no Instagram que você pode saber mais, tá bom? Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!